Estamos aqui na ponta da linha com o cientista político Cláudio Couto, que na última vez que conversamos, se não estou enganado, terminamos falando sobre guitarra. Né? Acho que foi, né, Cláudio? E eu imaginava até a gente falar, na próxima vez você ensaia tal, porque você vai fazer um número pra gente. Nem uma deu... Gibson, né, Ron? Uma Gibson, exatamente, né? E aí, uma Les Paul, né? Maravilhosa. E aí, não deu nem tempo, porque você já voltou a falar com a gente sobre um outro tema que não tinha nada a ver com o anterior. Tudo bem contigo, Cláudio? Tudo bom, e vocês? Tudo ótimo. Olha só, o João Pedro Mello trouxe de Brasília a informação de que o ministro entregou o cargo a pedido do presidente. E até tem uma frase do João Pedro falando que ele vai buscar um aliado. Eu tenho para mim que o ministro era um aliado do presidente, fazia parte de uma cúpula importante, orientativa do presidente Jair Bolsonaro. Eu estou muito enganado? Olha, o problema é que no governo Bolsonaro todo mundo é aliado até cair em desgraça com o presidente. E isso ocorre com uma certa frequência, né? E houve eu vi uma notícia da Eliane Cantanhede, né, numa nota dela, dizendo que um dos fatores que podem ter motivado isso foi uma entrevista que uma pessoa responsável pela área de saúde do Exército, né, um general chamado General Paulo Sérgio, teria dado, defendendo aí o lockdown, né, defendendo medidas restritivas e apontando para o risco de uma terceira onda de Covid. Como a gente sabe que o presidente da República tem uma relação muito difícil com essas medidas, ele as sabota o tempo inteiro, diz que elas não podem ser implementadas, e no fim a gente vai com isso procrastinando o fim do processo de superação da pandemia. Alguém que não rezou por essa cartilha, claro que não um constrangimento. E acho que chama muita atenção na nota de saída do general, isso que foi chamado a atenção por vocês, ou seja, que o general buscou preservar a condição de instituições de Estado das Forças Armadas, mas preservar em relação a quem? A gente poderia perguntar. Mas como a gente sabe também da postura do presidente em relação a isso, né, dessa tendência que ele tem de tentar o tempo inteiro falar do seu exército, trazer as Forças Armadas para o lado da política, né, encher o governo de militares, enfim, talvez seja disso que o general esteja falando, porque não seria, a rigor, necessária essa nota. Ele podia só agradecer a colaboração dos chefes das três forças, agradecer, por exemplo, por ter lhe dado a oportunidade, como ele também fez, mas esse ponto em destaque é que realmente chama a atenção. Oi, Cláudio. Sônia Blota, tudo bom, querido? Obrigada Tudo por bom, nos atender aqui. Que dia, hein? Olha, 2 ministros que caem na mesma segunda-feira e também durante uma pandemia, um contexto inédito. E eu gostaria de te perguntar que, assim, nessa leitura, né? Agora que antes era o chanceler, a gente estava discutindo a problemática de quem vai substituir Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores. Só que agora é o ministro da Defesa. Pela ordem, como diria o Congresso Nacional, qual seria agora a prioridade do governo Bolsonaro? Primeiro a defesa, é isso? Ou não necessariamente obedece essa regra, isso não existe? Olha, se a gente fosse pensar em condições normais, não necessariamente, porque você pode ter alguém interinamente respondendo pela defesa. O Brasil não enfrenta, nesse momento, um problema específico na área de defesa. O que nós enfrentamos é uma crise diplomática com os nossos principais parceiros. E uma crise também na relação com o Congresso Nacional, sobretudo com o Senado, naquilo que diz respeito a quem será o chanceler. Haja visto que os senadores pediram aí a cabeça do atual chanceler, né, foram bastante agressivos com ele, eles inclusive se desentendeu com os senadores, fazendo aí ilações sobre a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a senadora Cátia Abreu, e aí acendeu ainda mais o ânimo dos senadores. Então é uma situação muito complicada essa. Eu diria que, do ponto de vista da urgência de governo, seria o caso de primeiro resolver a questão no Ministério das Relações Exteriores e depois esse outro, não só porque aconteceu depois, mas porque realmente ali não existe uma situação de emergência política. Agora, a gente não sabe exatamente como é que o presidente vai resolver isso. Primeiro, pela facilidade que ele pode ter maior, eventualmente, de encontrar um novo ministro da Defesa, entre aqueles em quem ele confia, e também pela questão de quão difícil ou fácil vai ser encontrar um bom nome para relações exteriores, porque se ele indicar um novo Ernesto Araújo, mais alguém ligado lá, aquele subsofista, o Olavo de Carvalho, aí vai ficar muito difícil ele ter um bom entendimento com o Congresso e mudar o rumo da política externa. Então, eu hoje acho que o mais importante seria mexer na política externa, mas não sei se Bolsonaro acha também.
Cláudio Couto, aliás, muita gente aqui quer saber da Gibson, né? Mas hoje, como você não está com imagem, vamos deixar para o dia que você tiver com imagem. Você mandou um som aí, né? Mas é o seguinte, essa reunião da semana passada, em que estavam o comandante de cada arma e o Fernando Azevedo e, claro, o Bolsonaro. Há um incômodo, pelo menos especula-se que, né? Eu não sei em que medida, porque dificilmente generais falam a respeito, ou almirantes, ou brigadeiros falam a respeito de descontentamentos ali internos. Mas você percebe um descontentamento da ativa com o desgaste dos militares que foram para o governo, alguns que ficaram pouquíssimo tempo. O Souza Cruz, né? O Santos Cruz. Santos Cruz, perdão. Isso. E o próprio Pazuello, que é da ativa. Ele é da ativa ainda, ele não passou para reserva. E que sofreu um desgaste terrível, foi chamado de incompetente, de rara incompetência, etc. Isso pode pesar, ou pode ter pesado num diálogo mais duro, mais ríspido ali entre o ministro da Defesa e o presidente? Olha, é provável, né? Não posso afirmar isso, porque realmente não tenho essa informação. Agora, o que tem sido frequentemente noticiado é que há sim uma insatisfação grande entre militares da ativa, sobretudo entre oficiais da ativa, pessoas que ocupam cargos elevados nas Forças Armadas, com respeito a essa excessiva politização das Forças Armadas pelo governo Bolsonaro, né? Ou seja, o presidente leva os problemas do governo para dentro das Forças Armadas, compromete as Forças Armadas com aqueles que são os erros do governo, com os seus problemas, e acho que o caso realmente do Pazuello é o caso mais emblemático, embora não me pareça que seja o único. E aí é evidente, você tem um desgaste. A maneira como o Pazuello saiu do ministério, né, achincalhado, né, todo mundo falando da sua, né, sua, digamos, proverbial incompetência, todas as mortes que ele acumulou nas costas e que acabam sendo mortes, portanto, creditadas na conta das Forças Armadas, tudo isso vai produzindo um desgaste muito grande, né? Essa volta à política por meio do bolsonarismo, que as Forças Armadas promoveram agora em democracia e não mais em regime autoritário, isso gera inevitavelmente um desgaste para a instituição. É só a gente pensar como é que Forças Armadas em outros países democráticos se comportam, né? Elas ficam de fora da política e, sobretudo, da política partidária. Elas cumprem suas funções como parte da burocracia do Estado, né? Ou como instituições de Estado, para usar a expressão aí que o general usou na sua nota de demissão. Então, eu creio que haja, sim, essa insatisfação, há motivos para que ela exista, ela vem sendo, né, frequentemente noticiada. Agora, o quanto isso rendeu mesmo um diálogo mais áspero, eventualmente entre o presidente e o general, sinceramente, não saberia dizer. Cláudio Couto, o Cláudio Couto, cientista político, sempre nos atendendo com a máxima atenção. Cláudio, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Costumeira, a gente se fala numa próxima oportunidade, tá bom? Obrigado, é um prazer. Até a próxima. Até.